Oma, parte 3, 03 novembro 2019. Pois bem, queridos amigos, eu estou extremamente feliz por ter a oportunidade que eu pedi, de voltar a falar com vocês. Então eu transmito a vocês todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e como já foi dito, todo o meu sim, a cada um de vocês. E obviamente eu estou esperando perguntas de todos os tipos, do que cruzam no caminho de vocês, sempre para tentar esclarecer, se assim posso dizer, o que está sempre em cada um de vocês, mas também em cada um de nós, quando estamos, é claro, em relação ao que eu chamaria como vocês fazem, o fim do sonho da criação, para que os sonhadores se despertem e saiam de qualquer projeção de qualquer coisa, de qualquer futuro, e se estabeleçam com mais e mais serenidade no aqui e agora, onde está a chave da sua verdade e não em mais nada. Porque, é claro, você recebeu muita luz, muitas vibrações com muita intensidade, eu diria, durante esses poucos dias, e os intervenientes que vieram se expressar fizeram-no de acordo com uma modalidade vibratória, como vocês dizem, talvez um pouco mais incisivas e importantes do que as mais regulares, entre vocês certamente notaram. O objetivo é, naturalmente, aproximá-los com facilidade e comodidade da beatitude do momento presente. Então, queridos amigos, agora eu ouço vocês e estou à sua disposição. Irmã. Uma irmã se próxima. Irmã. Muitas vezes há referências aos diálogos com o anjo de Gita Malas, e minha pergunta é, qual é a relação entre o dom que é mencionado todo o tempo no livro com a acolhida e o sim? O sim, eu entendo, o dom, sim, e é em relação à acolhida. Acolher é o dom do seu sonho, o dom da sua pseudo-individualidade, o relaxamento da ideia, pensamento ou compreensão de ser um indivíduo que deve adquirir. Lembre-se que os diálogos com o anjo foram dados no final da Segunda Guerra Mundial. Foi transmitida pelo arcanjo Uriel. O arcanjo Uriel se expressou não só através dessa obra, mas também através de outras obras, como foi explicado, sem precisamente nomear para que não houvesse uma identificação como uma especificidade do arcanjo Uriel, mas apresentada como um anjo. Você, por exemplo, também tem l'Evangile de la Colombe. Naturalmente, o que foi recebido em 1943 e 44, foi destinado a vocês hoje, não apenas no propósito de viver, mas na realidade de viver no momento presente, e o dom é o dom da graça. O dom só pode aparecer se você tiver aceitado inteiramente este famoso sim, pela aceitação, pelo fogo do Sagrado Coração, que é uma interface, seja o que for é a mesma coisa. Porque quando você se acolhe em plenitude, quando você acolhe o que está no aqui e agora, é o dom da graça. E neste momento, como nós dissemos, você se entrega ao desconhecido, a verdade que você é, e se coloca na frente da cena do teatro, se assim posso dizer, já não o personagem com seus desejos, com seu ego, com sua personalidade, até mesmo com seu orgulho espiritual, mas você é o que tínhamos chamado de sacrifício, que é de fato um prazer como nenhum outro. Veja bem, eu sempre me expressei há anos atrás, o amor ou o medo. Desde este ano, e mesmo um pouco antes, eu tenho falado de amor ou sofrimento. Mas é evidente que é o seu posicionamento atual, para uns e outros, vivendo as vibrações ou não, o resto depende do seu domingo. Você se entrega totalmente ao outro, o que é você ou não, é muito simples de entender. Se há uma reivindicação pessoal, isto é, se você preferir puxar o cobertor para si mesmo, se você não der o cobertor, você não compartilha o cobertor, mas tome cuidado para que o orgulho espiritual ligado à visão, à vibração, não o leve por caminhos um pouco errados. A verdade é o dom, a verdade é o sim. Quando a pessoa, como disse Bidin, desaparece totalmente e não tem mais nenhuma reivindicação pessoal, exceto estar no momento presente, é a totalidade do nada e do todo. É muito fácil com o poder vibratório que é vivido ainda hoje, se deixe levar, não completamente, mas em algo que já não é exatamente o domingo. Estar em ágape é dar-se a cada minuto. Significa já não colocar o seu personagem, a sua história, a sua consciência em primeiro plano, mas sim estar, como já foi dito, disponível. O dom só aparece, na sua totalidade neste momento. Caso contrário, você sair disto, estará em algum lugar na consciência, mesmo que seja na supra, mesmo que seja alegre, mas você não vê a fonte da consciência.
Agora a fonte da consciência está no bom, no sim, na aceitação, na acolhida, na pronúncia do sobrenome e do primeiro nome, sem nenhuma vontade, sem nenhuma intenção. É a disponibilidade do momento presente, desprovida de qualquer história, memória ou desejo de projeção, que faz você viver a verdade. Todo o resto hoje vai afastar você dele, como um elástico, e você sabe muito bem que o elástico, se for esticado, em algum momento volta ao ponto de partida. E se ele estiver muito tenso, volta com violência. Onde é que esta violência ocorre? Não na sua consciência, mas especialmente no seu corpo e nas circunstâncias comuns do que irá acontecer. Você vai bater de frente consigo mesmo, você verá uma doença que aparece em vez de desaparecer, é um convite a se reorientar para o bom, para o vazio, se preferir, para o grande silêncio. Estar disponível não pode mais aclimatar com qualquer desejo pessoal, sem que você estique o elástico, é a melhor imagem que eu posso encontrar. O elástico não pode se romper, mas em algum momento, se estender demais, você não só não estará mais no bom, não mais estará na graça, você viverá diretamente no momento presente as consequências. É por isso que eu expliquei, amor ou sofrimento, mas não apenas no corpo, nas próprias circunstâncias eu diria, da facilidade da vida, da fluidez da unidade, quando tudo é evidente. Se algo não é óbvio, não é justo, será um mecanismo cada vez mais, como dizer, intenso que você não pode mais ignorar. Ou você fica tenso ou relaxa. Qualquer tensão o afasta do momento presente em todos os níveis, e a inteligência da luz, que todos nós somos, é responsável de lhe demonstrar isso, eu diria, de certa maneira mais e mais espetacular na vida cotidiana. E não falo aqui de energias, vibrações ou visões, eu falo do que ocorre no seu palco de teatro. É um convite para estar totalmente lúcido no que você vive. É tudo fácil, quaisquer que sejam os eventos no seu corpo ou em qualquer outro lugar, na sua família ou em qualquer outra pessoa. Se houver uma noção de dificuldade, então o significa simplesmente que a resistência à inteligência da luz, e em algum lugar, a persistência de uma vontade de consciência, mesmo que seja na supraconsciência. E claro, nem todos vocês estão em ágape, mesmo com os processos vibratórios, com a abertura do coração, com a visão do paraíso branco. Mas é precisamente aí que você mostra a si mesmo e a inteligência da luz, se você está pronto ou não para dar, a se doar, a se render de certa maneira. Se não, o elástico voltará para você na sua cara. Mas não é um castigo, é sempre o mesmo. Mas eu insisto que isto acontecerá no palco do teatro, seja no corpo ou nas próprias circunstâncias da sua vida, quando rapidamente você vai todos os dias, todos os minutos, ver se as coisas estão fáceis ou se as coisas estão colidindo. E não haverá meias medidas. Na época, eu disse que não se pode ter a bunda entre duas cadeiras. Será o mesmo agora para a cena de teatro, para iluminar completamente o que você joga como um jogo no palco da sua vida. Como eu lhe disse e como todos nós lhe dissemos, você é vida ou é a sua vida, com uma intensidade como nenhuma outra, neste novembro negro como eu disse. Não veja as trevas, mas veja como a revelação do absoluto, o que é e nunca será, ou seja, a consciência. E tudo no palco, no seu corpo, levará você a entender isso através da experiência. Portanto, não fique vigilante, eu diria disponível, na acolhida. Tudo isso foi explicado. Dizer sim é dizer sim à vida, é dizer sim a tudo. Não é dizer sim, mas, não é reivindicar algo que pertence ao efêmero, é deixar o absoluto emergir, manifestar, natural e espontaneamente, dentro da própria cena do teatro, este amor indescritível que transforma todas as formas e todas as dimensões. Nós nomeamos isso, ambos de o fim do sonho da criação ou do mito da criação, o fim, como disse Abba, da doença da consciência. Mas como é que você quer viver este fim se você coloca a consciência à frente? É disso que se trata, também, ficar tranquilo. E você notará que, quaisquer que sejam as atividades dos elementos, desta vez eu falo dos elementos reais terrestres, do ar, da água, da terra, de tudo que vocês veem em todos os lugares da terra, como você vai agir ou reagir a isso? Ou você fica no presente, na acolhida, no sim, ou você diz não.
Mas eu lhe garanto que o seu corpo, a sua cena de teatro pessoal, lhe mostrará com brilhantismo durante este novembro negro. Não é mais tarde, é durante este mês inteiro. Acredito que eu fui muito claro quanto a isto, não fui? Portanto, toda a preparação não é apenas o que ouviram de nós, os intervenientes, é toda a história da criação que foi a preparação para o final da história. Como você está em relação a isso? E lembre-se que não lhe é pedido para ficar parado, não fazer nada e não viver, mas viver de acordo com as linhas de menor resistência, de viver de acordo com as evidências, e não por qualquer prerrogativa pessoal de quem ainda se preocupa com a consciência, porque as chamadas à ordem no palco do teatro serão muito cômicas, mas também muito difíceis. Tudo que acontece na cena do palco da sua vida, do seu personagem, é significativo. Se for uma queda, um acontecimento, eu não sei, qualquer coisa, tudo que vai se desdobrar estará aí apenas para lhe mostrar onde você está, até que, aí também, você se entregue. Porque você não tem escolha, você sabe, quando o evento e o paraíso branco estiverem aí, vocês não terão mais forma, não terão mais história, mas você sempre estará aí, sem consciência, sem forma, e o objetivo é viver isto, e nós sempre lhes dissemos isso, para amortecer este choque da humanidade pela sua localização dentro da verdade, ou não. Mas isto, você verá aparecer durante este mês de novembro, até que você entenda o que está se desdobrando, e será cada vez mais evidente, cada vez mais claro, mesmo que você ainda não veja. E o dom é isto. É como foi dito, acolher o que é e ver que você permanece na mesma paz, mesmo que haja raiva, ela apenas passa, mesmo que haja tristeza, ela apenas passa. Não detenha e observe como observador o seu próprio ator no palco. Este ator brilha atraindo os holofotes para ele, ou brilha porque joga a partitura certa, o jogo justo da cena de teatro. Tudo é um pretexto e tudo é significativo durante este mês de novembro. O que tem de acontecer, vai acontecer, e não importa o que você faça. Cabe a você se quer fazer alguma coisa ou se doar. E como eu disse, pode ser engraçado, se você pode dizer assim, mas você vai ficar cada vez mais e mais, na tensão do elástico, é exatamente isso. Se você esticar em demasia o elástico na procura, se você esticar em demasia o elástico de certa maneira, mesmo camuflada no egoísmo, ou seja, de querer trazer de volta a sua pequena pessoa, você verá o que vai acontecer. É de uma intensidade diferente da vivida quando eu falei, por exemplo, em 2016, 2017, do Tornicotito ou Urnicota, do orgulho e do ego espiritual, que estavam na consciência. Isto diz respeito diretamente ao personagem. O que é que o personagem e o ator interpretam no palco? Se doou. É por isso que, eu acho que foi dito, ou sim. Não é qualificado em relação a algo, é a plena aceitação do que é, tanto no palco do teatro, tanto no observador, e ao mesmo tempo quanto ao absoluto, ou seja, nunca houve um teatro. Tudo isto é iluminado de todas as maneiras possíveis. A consequência é claro, como você sabe, é esta alegria sem um objeto indescritível que se limitará internamente a esta felicidade, a esta beleza, ou não. E não é preciso procurar o malfeitor, o culpado, o responsável, é somente você. É para levá-lo a esta vivência que a inteligência da luz se desvela, agora de uma maneira total, através da atividade elementar, a verdade. Eu recordo você que o seu reino não é este mundo, nem deste mundo e nem de nenhum outro mundo. Pergunte àqueles que vivem, é um relaxamento total, é aí quando você se lembra de quem você é além do ser, além do não ser. Esteja disponível. Nós usamos todas as palavras possíveis, todas para permitir que você atravesse, como vocês fizeram no Outubro Vermelho. Agora é o Novembro Negro que prepara para o mês de dezembro e o todo, como já foi dito por Paame e os povos da água disseram, do sim que flui através da terra. Que o seu sim não seja um não. Mas de qualquer maneira, não precisa de discurso, ou você é o dom ou você não é o domingo. Não há outras posições possíveis. As outras posições não são a verdade, elas são simplesmente os jogos de consciência. Assim, o dom, o acolhimento, a aceitação, o sim, como diz Abba, a ressonância ágape, reveste o espaço e já não ser egocêntrico ou estar centrado em uma história. Viva a vida de maneira simples.
Mas, acima de tudo, como já foi dito e eu repetido, esteja disponível para a verdade, para si mesmo, mas não para o personagem ou para a testemunha ou observador. E este jogo vai explodir, como eu disse, na sua cara, de uma maneira cada vez mais esclarecedora. Mais uma vez, lembre-se que não são hábitos, não é resistência, já não é sequer relutância, é a iluminação. Não procure mais o meio-dia às 14 horas, esteja plenamente lúcido, e Kinuk, como Anael disse, ou seja, neste eterno presente que não conhece passado nem futuro, e cujo marcador é a alegria nua. Não acontece em nenhum outro lugar que não seja na Terra, não acontece em nenhum outro lugar que não seja no seu próprio palco de teatro. Mas, uma vez mais, não é um castigo, é uma iluminação, uma perfeição, e mesmo que pareça imperfeita e inconsistente para você, não se preocupe, logo em seguida, você viverá a perfeição e coerência. A propósito, não tem nada a ver com o que você possa pensar ou o que você possa sentir. Como foi dito por Bedin, a verdade só pode ser vivida, e não pode ser dita, não pode ser discriminada. Em suma, tudo é fluido ou não? Isto é o que eu posso dizer sobre esta noção de anjo, arcanjo e o domingo. Sim, de fato, nos diálogos com anjo, no L'Evangile de La Colombe e também em outros escritos, o arcanjo Uriel preparou precisamente esta reversão final. Você já viveu muitas delas, aqueles que seguiram certos ensinamentos. Houve várias reversões, em 2010, 2011, 2012, não em todos os anos, mas quase todos os anos, e cada reversão os levou de volta, de uma pessoa para outra, a esta celebração final que foi bem explicada por Paami, ou seja, os guardiões do sonho. Os guardiões do sonho se libertaram do sonho, e disseram isso claramente, não foi? Então, outra pergunta, ou algo mais a dizer. Irmão, e se tudo foi escrito, e se eu resistir a alguma coisa, já está previsto que eu receba uma bofetada? Risos. Irmão, mas meu caro amigo, você tem o direito de ser um masoquista. Irmão, sim, está bem, mas também está planejado para que, se estivesse escrito e eu deixasse ir antes de receber a bofetada. Não, você pode ter planejado deixar ir depois de receber a bofetada, como você escreveu, e você pode também até ter programado que você seria uma pessoa tão obstinada em algum lugar, que você teve que planejar e escrever algumas bofetadas muito importantes. Risos. Portanto, mais uma vez, não há nada que julgar ou condenar, estamos de acordo, apenas para ver. Você não pode mudar o que você escreveu. Irmã. É uma pena. Irmão. Bem, mas então eu desisto e é melhor eu deixar a luz fazer isso. Exatamente, larga isso, e como você diz, abandone isso, é melhor, acredite em mim. Risos. Irmão, eu concordo. Irmã, sim. Irmão, sim todos. Sim, o que não impede você de jogar sozinho, de você rir de si mesmo, e esse é o objetivo, porque no dia em que viver circunstâncias engraçadas, como eu disse, sobre o seu personagem ou sobre o que acontece no palco, naquele momento, você vai desistir. De qualquer maneira, você não pode fazer o contrário, porque como você disse, e como se diz, tudo está escrito. Mas no roteiro que você escreveu, você decidiu interpretar este personagem, e quando você teve a visão total deste sonho da criação, você disse, assim, eu vou gostar de interpretar isso, mas enquanto eu interpreto isso, bem, eu ainda tenho que planejar grandes bofetadas, como você disse, até você mesmo rir disso. Nada é sério e, no entanto, tudo é sério. Cortei você, o acesso, não foi? Você tinha mais alguma coisa a dizer? Irmão, não, somente sim e obrigado. Risos. Irmã, eu gostaria de testemunhar, o microfone, porque precisa ser gravado. É isso, estamos ouvindo. Irmã, eu gostaria de testemunhar, ou seja, dar alguns exemplos dessas bofetadas que você está falando. Já há algum tempo eu ainda tenho alguns pequenos problemas, ou algumas pequenas histórias, que ainda não consegui evacuar completamente da minha consciência. E assim, na vida cotidiana, às vezes, quando uma ideia ou emoção negativa ocorre comigo, se eu tenho algo em minhas mãos, ela cai e quebra.
Ou esbarro instantaneamente, no mesmo momento, quando esta energia passa através de mim, instantaneamente. Então, já foi repetido várias vezes, finalmente entendo que é a inteligência da luz me avisando e me dizendo: cuidado, não, aí não vai dar certo, não está na direção do seu alinhamento, não está no sentido do risos. Bem, é exatamente isso, é exatamente o que eu quis dizer, tudo vai ser chamado à ordem. Mas não é um castigo. Irmã, não. É um convite para desistir, como disse o nosso irmão, e se reajustar o mais rápido possível. Eu realmente falei sobre a sua cena de teatro na vida comum. Você vai quebrar as coisas, vai bater em você, vai experimentar um trauma físico, isso não é ruim, mas isso é exatamente o que é engraçado, como eu digo. Você verá. E quando você vive ou ouve o hábito, se me permite dizer, o que você vai fazer como a nossa irmã disse em seu testemunho, instantaneamente, como ela disse, realinhar, reorientar, bem, são palavras, mas se tornar novamente o dom e o acolhimento, porque você não tem escolha, o que quer que você pense hoje. Até agora, você sabe, especialmente Bidi e Abba, costumavam dizer, deixem os sonhadores sonhar. Porque eles escreveram o sonho, e deixá-los sonhar é também deixá-los ter e viver o que eles mesmos escreveram para acordar. E como eu disse anteriormente para o irmão, há alguns que optaram por acordar com bofetadas ou marteladas, ou com traumas enormes, e outros, não. Depende de você. Mas assim que você deixa ir, como você disse, não há nenhum esforço a fazer, tudo é atravessado. Na verdade, é necessário, como você disse, se soltar, se recompor, em algum lugar, para ver o que é, e o seu corpo, a cena de teatro da sua vida, nas coisas mais cotidianas e banais, aparecerá para você, e quando você as ver, você só poderá rir e sorrir de si mesmo. Mas é melhor quebrar um copo do que um carro ou o corpo, não é? Mas aí, já foi dito. Você escreveu, não se julgue, não se sinta culpado, esteja lúcido. Lembre-se, nós sempre dissemos que quanto mais o caos crescer, através das atividades dos elementos, mais alegria você terá. E mesmo em momentos como esses, como poderíamos dizer, de um lembrete à ordem da inteligência da luz, é também uma grande alegria, porque você entende, como disse a nossa irmã, que é um convite para se reorientar em algum lugar na verdade. Não é um alinhamento energético, vibratório, é outra coisa. Tudo é feito para iluminar tudo, nenhuma sombra deve permanecer, seja sobre os fatos da sociedade, seja sobre os fatos de todos os seres humanos. Não é um julgamento, é uma iluminação. E tudo foi escrito com perfeição. Como disse Abba, vocês são todos Abba, e vocês são todos os outros. É assim que se vê que nunca houve ninguém. Não pode ser entendido, só pode ser vivido, como sempre. Mas eu lhe agradeço pelo seu testemunho. Irmã, obrigado. E do que você falava, como exemplos de coisas que se quebram ou escapam das suas mãos. Irmã, ou eu caio, ou tenho um pequeno acidente, o que quer que seja, não muito ruim, mas que me acorda instantaneamente. Para aí, para Leila, eu digo a mim mesma, volta para o seu centro, volta para o seu coração. Porque eu conheci as energias, a luz, e eu digo a mim mesma, eu envio esse pensamento para a luz, ou eu envio esse sentimento para a luz, e instantaneamente, eu encontro minha felicidade e encontro minha serenidade. É exatamente o que é. Irmã, e estou feliz, estou voltando à minha felicidade. É a sua maneira de atravessar. Irmã, é isso mesmo. Isto é a vida real, é concreto, é palpável, diz respeito à cena do teatro. Não se trata da abertura dos chakras, das percepções do fogo do Sagrado Coração, ainda que seja vivido, trata-se simplesmente da cena de teatro da vida cotidiana mais comum. Eu recordo que Abba lhes disse, eu creio que ontem ou em um satsang, havia uma zona que funcionava muito a um nível sacro. O que é esta área do sacro? Não é só o fogo do sacro que se eleva ao coração, é um ponto preciso, é aqui que acontece, no palco do teatro. É como Paami disse, a cortina e a recordação dos atores estão sendo aberta e chamados de volta ao palco pelo público para aplaudir, é exatamente isso. Irmã,
eu gostaria de fazer uma pergunta, se me permite. Sim, claro. Irmã, e quando esse sacro, aqui, não está? Está bem. Então, quando há um peso neste sacro, quando você quer se levantar, você sente que ele está pesado, está mesmo no limite da dor, e não está muito flexível, não está muito leve. O que significa isso? Significa que não é uma chamada à ordem, significa que está aqui. Então, além disso, você fala de dor, pode ser dor, é claro, pode levar até distúrbios orgânicos relacionados aos órgãos, os rins em particular, mas na verdade acontece na parte inferior das costas, mas não é dor, você tem a impressão, como dizer, irmã, um peso. Um peso não é uma dor, nem um peso, é antes a impressão, é como se estivesse no limite de um aperto de disco, uma dor de acordo com a posição, não é nada, não é uma chamada à ordem, é precisamente o que coloca você na porta e que coloca você aqui. Isso acompanha, realmente passa por essa zona de energia muito precisa, entre a raiz do primeiro chakra e o segundo chakra, faz sentido. As portas de que falamos há muitos anos, vocês viram, em 2012, 2013, para muitos de vocês, a dor que tinham, as estranhas percepções acima da mama direita, da mama esquerda, ou abaixo, nas portas de atração e visão. Agora toca as portas mais profundas, ou seja, aquelas que são as mais baixas do corpo. Você está aqui e não está em outro lugar. E se você não está aqui, na verdade, você está em outro lugar do que na verdade. Mas a sensibilidade do ponto não reflete uma anomalia, muito pelo contrário, mas no funcionamento deste aqui, se assim posso dizer. Portanto, é evidente que há consequências, como eu disse, quer se trate dos rins, do sistema urinário, mas é um convite para estar aqui e não noutro lugar. Estas são as últimas portas, as portas mais baixas do sacro. Você viu bem durante o ano de 2013, aqueles que conhecem as portas. Aqueles que não sabem, não há necessidade de pensar nisso, esqueçam. Mas corresponde a uma encarnação total da verdade. Começou com as portas mais altas do corpo, as portas da alma, as portas do espírito, a porta que existe, e antes e ao mesmo tempo, as portas da atração e da visão, mas também as portas das dobras da virilha, e agora as portas do sacro. Não é o mesmo que a fusão dos três focos, isto é, sacro, cabeça e coração. Ao nível do coração é outra especificidade. Em outras palavras, agora está o mais próximo possível de você no jogo da cena de teatro, tanto individual como coletivamente. Mas é exatamente isso. Eu agradeço. Irmã, muito obrigado. Alguma outra coisa? Irmã, desde a intervenção de Bidin, tem sido como uma desorientação, como dissemos, e desde então eu tenho tido muito mais dificuldade em estar no palco do teatro, como se não pudesse voltar, como se a cena do teatro estivesse se afastando. O sonho está muito mais longe, então eu tenho dificuldade em estar, bem, não é que eu tenha problemas, mas eu não estou com outros como antes. Isso mesmo. Isso significa que no seu caso, você jogou todo o script e você será capaz de desaparecer, e sem querer. Não tente manter a cena do teatro se você desaparecer. Pelo contrário, aproveite esses momentos em que você não parece estar ali, para estar totalmente aqui. Totalmente aqui, como eu disse, está no sacro, está em você, está no coração, não no palco. Você deve representar a cena do teatro, mas se a iluminação luz, você vê bem que existem diferenças. Você tem irmãos e irmãs que adormecem o tempo todo, outros que nunca adormecem, outros que têm dor, outros que não têm dor, alguns que são chamados à ordem, como nossa irmã disse antes, e outros não. Portanto, aceite também que há uma necessidade no seu próprio jogo da cena de teatro de desaparecer. Não lute, não se oponha. Eu nunca disse que você tinha que estar totalmente lúcido no palco, em momentos em que esta lucidez já é, para você, o aplauso final, não é? Então, se você se opuser ao que está a ser vivido, bem, também você verá, como dizem, que terão cada vez mais dificuldade em estar presente. Porque o que lhe é pedido é que esteja presente no aqui, mas talvez fora do palco do teatro, em êxtase, em beatitude. Nem todos vocês são levados a jogar o jogo que mencionei, observe esse jogo.
Talvez você já o tenha simplesmente vivido, e a inteligência da luz, que penetra no aqui, tire você do teatro para o observador permanecer talvez, em uma maneira mais pacífica do que os outros que estão jogando no palco. Não resista, não se oponha, e deixe a iluminação ser feita totalmente. Se o seu corpo lhe disser, vá dormir, durma seja qual for a hora, não se preocupe com a precedência ou com os outros irmãos e irmãs. Você está aqui, mas é o seu jogo, e é a sua pontuação que você joga. E o desaparecimento, você viu durante o ano de 2018, antes da remoção da anomalia primária por aba, que todos vocês tiveram episódios de desaparecimento no início de 2018. Depois disso, para algumas pessoas, se acalmou como se costuma dizer. Mas hoje, é outra oitava. É o aplauso final e o lembrete, eu diria, o momento em que os atores vêm cumprimentar o público, que vem receber o agradecimento pela atuação. Para todos, é profundamente diferente. Naturalmente, os encontros Ágape oferecem a você a oportunidade de multiplicar a ressonância da boa nova, não apenas no grupo, mas também, como vocês já viram, no nível da atividade elementar e social, e até mesmo da política em todos os países onde isso ocorre. Isso se deve ao fato de a companhia de teatro estar reunida em um determinado local para um espetáculo. É exatamente isso que Bidi diria. Você pôde ver o que aconteceu aqui quando você chegou. Você verá o que acontecerá também quando partir e chegar, de onde você veio. Foi o que você escreveu, e é inegável que quando você está em um grupo que se reúne por vários dias, seja em celebração, em um show ou nós que intervimos em seu palco, os resultados serão sensíveis e tangíveis, e eu repito, na atividade dos elementos, na organização da sociedade, e até mesmo no nível político. Você tem visto isso há muitos meses, dependendo das reuniões que acontecem em um determinado lugar ou lugares. Mais alguma coisa? Então, com base no que eu disse, você pode falar sobre o seu ator no palco. É ao contrário, não é se afastar de você, mas falar do comum de suas experiências, dos seus sentimentos, do que você está vivendo. É precisamente a iluminação, já que no preâmbulo eu disse ao responder a primeira pergunta sobre o domingo. Irmã, eu vou dizer uma coisa. Então, nós ouvimos você. Irmã. Há 2 dias fui a um lugar chamado sauna, e no final da sessão, finalmente, no final da sessão, desmaiei. Mas não me machuquei, eu me sentei e saí. E então minhas irmãs me disseram que eu estava numa beatitude, que eu estava em uma incrivelmente beatitude, e que eu também estava muito bem. Eu me lembro do branco, mas acima de tudo de um bem-estar, e de dizer que não volto mais. Sim, a visão ou experiência do paraíso branco nos faz desistir de todas as afirmações de ser qualquer coisa, de ser algo diferente do domingo. Claro que também pode acontecer, não é um convite a reajustar nada, é viver isto, estar na experiência disto. Como a nossa irmã de antes, aceite. Irmã, eu aceito totalmente porque, de fato, eu acho que sou de uma natureza um tanto realista, e talvez eu tivesse que viver esse momento, desaparecer, o que? Sim, a visão ou experiência do paraíso branco, o coloca em uma espécie de firmeza no amor e na vida. Claro que o paraíso branco não é o absoluto, é a antecâmara, se assim posso dizer. Mas isso não importa. Porque ali não é orgulho espiritual daqueles que foram iluminados por esta luz e que estavam convencidos de serem superiores aos outros. É algo que carrega a sua consciência. Você disse que desmaiou. Considerando o que eu já falei em anos anteriores sobre o ego ou orgulho espiritual, era aquele que vivia este paraíso branco e o agarrava para manter a consciência em suas meditações ou orações. Isso foi orgulho espiritual. Mas agora, quando você fala sobre desmaiar ou mais cedo, de desaparecimento ou fadiga, está certo. Isso é diferente. Já não é ego espiritual. E, se você quiser, o sacrifício, que só existe para a pessoa, é a aceitação, é o dom, é a graça, é o grande silêncio, e como você disse, é a felicidade. Irmã, eu senti um amor incrível em todo o ambiente, por todas as pessoas, mas mesmo antes disso acontecer comigo, eu não sei o que aconteceu lá, mas foi incrível, o amor que eu senti por todos.
Você está estabelecido no paraíso branco, mas não no paraíso branco da cabeça, como algumas pessoas fizeram na época. No orgulho da consciência, você está estabelecido no paraíso branco do coração. Lembro que é a presença infinita, a última presença, Shanti-Nilaya, a morada da paz suprema, que é a antecâmara e a junção, como dizia Abba, o limite do ser e do não ser. E é perfeito. E você só poderá ver, como a irmã anteriormente que viveu com a impressão de que ela não poderia estar lá, mas você verá os efeitos radicais da demonstração, mesmo no teatro, deste amor que já não faz diferença, de um amor que nenhuma palavra, nenhum poema, nenhum conceito, nenhuma filosofia pode traduzir, mas claro é vivido. Irmã, é um presente inestimável. Sim, foi assim que você escreveu. Outros escreveram através de bofetadas, mas é a mesma coisa, o propósito é exatamente o mesmo. Mais alguma coisa? Irmã, eu estou ficando cada vez mais fria, e está se tornando cada vez mais pronunciado, e sinto que estou entrando. É exatamente isso, você é sugada. Você sabe, nós conversamos, o cabeça dura, JLA, lhes falou por um longo tempo sobre toda a estrutura de coros diferentes, corpos diferentes, e também a autor e duplo. E depois, de fato, você emana deste amor espontaneamente, e depois você reabsorve a si mesmo. Seja o desaparecimento ou a dificuldade de permanecer no palco do teatro com os outros, seja pelo desmaio, frio ou calor, é exatamente a mesma coisa. E também se você aceitar, se você disser sim, não significa que irá parar, o desmaio, este amor indescritível ou este frio, você viverá através do frio ou através do calor, não importa, o propósito é o mesmo. Este é realmente o momento, como eu chamei, o toque final do palco do teatro em que os atores se reúnem de mãos dadas para cumprimentar os observadores, os espectadores. É disso que se trata o paraíso branco que chega ao nível coletivo. Você vive isto em outro lugar em um sonho, alguns de vocês já viveram isto há muito tempo, o paraíso branco. É exatamente isto, o evento coletivo, não se preocupe com o depois. Eu disse, e foi dito por todos, que os sonhadores sonhem, aqueles que ainda veem novas terras, novas dimensões. Quando estiverem no paraíso branco, eles também, verão por si mesmos que tudo isso era apenas quimeras. Quando Abba disse que era o fim do sonho da criação, é a verdade. Nós mesmos não sabíamos disso e não poderíamos saber, até que Abba percebeu, era assim, e antes que você descobrisse que somos todos Abba. É assim que o tempo zero coletivo, quando o alfa se une ao ômega e nunca houve distância, é realizado. Você é, como Bidi disse, Nisargadatta, você é o absoluto, você é o último, você é Deus, não há nada além de você, porque não há ninguém. Tudo está contido em você, em cada um de nós, com a mesma igualdade. Simplesmente, existem sonhadores que se afundaram no sonho, porque o escreveram dessa maneira, é por isso que dizemos para você não julgar, porque tudo que você vê é você, é só você. O pior dos sacanas é você. Esse é o sim, que chamamos de aceitação. Nós os conduzimos através de palavras específicas, como na época em que o conduzimos através das estruturas do corpo da eternidade. Mas agora, nós os levamos até aqui, como você pôde ver, conversamos cada vez menos um sobre o outro, percepções, vibrações, energias e direcionamos de sua consciência por palavras que certamente são conceitos e entendimentos, mas que os leva de volta a um ponto essencial do que é viver, do que não é conceituar, mas atravessar. A travessia, a experiência é compreensiva, não vem da cabeça, vem do coração, e cada um à sua maneira. Você a descreve o roteiro do seu videogame ou a cena do teatro, como Nisargadatta disse, isso é tudo. E quanto mais você está em adequação com o momento presente, e você teve muitos ensinamentos sobre a noção do momento presente, não por nós. O arcanjo Anael, é claro, no aqui e agora. Mas mesmo entre esses seres que viveram no momento presente, podem ver o seu posicionamento. Alguns ainda lhes falam da nova terra, mas os deixem sonhar. O importante é um momento presente. Mas quando você vive o paraíso branco, eu desafio você a querer imaginar uma nova forma, um novo mundo ou uma nova consciência. Isso não é possível.
E aí, você toca o último, como disse Bidin, isto é, a junção do paraíso branco e o que a consciência poderia chamar de nada, que não é o vazio, mas que é o todo, mas quando nada pode ser visto. Mais alguma coisa? Vocês entenderam corretamente, a minha intervenção de hoje é realmente para prepará-los de uma maneira mais simples para este mês de novembro. Irmã, nós temos uma irmã que está aqui. Ah! Olá, Bidin, olá, Oma. Risos. Sim, o meu nome não é Bidi. Irmã, não, mas estamos todos uns no outro. Isso mesmo. Irmã, é isso mesmo. Eu às vezes, agora na maioria das vezes, eu tenho em mim a alegria de uma criança, uma tremenda alegria de uma criança e o amor de uma criança. Mas o meu corpo não segue. O seu corpo, o quê? Irmã, ele não segue. Ou seja, às vezes sinto que eu não estou na terra, ando, cambaleio, e então meus olhos se confundem como se houvesse nuvens. Bem, estes são os sintomas de um AVC. Você deve morrer um dia ou outro. Irmã, sim, mas ainda assim, e então eu esbarro em tudo, tenho hematomas por toda parte. Sim, é um lembrete à ordem, e o que você vive na sua alegria interior, deixe atravessar este corpo. Isso significa que em algum lugar, como eu disse anteriormente para duas perguntas dessa irmã que não pode estar presente, ela deve estar presente em si mesma. E de fato, é o jogo que é jogado para todos. Portanto, não é um posicionamento ruim, é uma iluminação. Então, a criança interior, o que uma criança faz? E quanto mais profundamente você cai na infância, o que esta criança faz? Ela não pode andar, ela está na cama e está cantarolando e é tudo. Risos. Bem, pode ser embaraçoso se você tiver que trazer as mamadeiras e tudo mais. Eu não acho que seu marido vai ficar muito feliz, as fraldas e tudo mais. Irmã, Maurice, pegue as fraldas e a mamadeira. Irmã, nós vamos acalmar você com o cachorro amigo, vai ser perfeito. Irmã, sim, mas eu tenho dor dos golpes. Irmã, sim, a nossa irmã diz que tem dores. Sim, absolutamente. Irmã, meu corpo dói. Isso mesmo. Mas o corpo dói e tira a alegria. Isso é que é surpreendente. Irmã, o não, isso não tira a alegria. Aí está. Irmã, mas os golpes, sim, doem. Sim, porque ainda existe uma percepção do corpo, mas no dia em que o paraíso branco estiver totalmente você já não terá mais, como eu disse, a percepção de uma consciência corporal. Encontrar-se-á sem um corpo, totalmente, é também uma aprendizagem. Irmã, obrigado, Oma. Aí está. E foi o que você escreveu. Alguns são as bofetadas, outros estão desmaiando, outros estão quebrando coisas. E como eu também disse, algumas pessoas estão quebrando o corpo, e no preâmbulo como eu disse, não faça disso uma questão pessoal, é a iluminação do seu palco de teatro, isso é tudo. E como você disse, você expressa isso, você permanece na alegria, não importa o quão doloroso esteja o corpo. Além disso, você também notará que é a mesma coisa quanto ao caos ao nível do mundo. Você vai manter esta alegria, não por qualquer vontade, mas porque é assim. Portanto, não é porque você tem uma doença, até mesmo um câncer, que você vai perder a alegria. Caso contrário, não é verdade em relação à verdade. É precisamente cada um, de acordo com o que você vive, se são os objetos quebrados, se é a dificuldade de manter a presença com os irmãos e irmãs, se é pelo frio ou pelo calor, se é pelo desmaio, se é pelo efeito de ter uma dor no corpo enquanto se esbarra, a finalidade é a alegria. Lembre-se de que este é o aplauso final, e o importante é quem você é, e não o que você sente. Aceite aí também. E mesmo que você esteja na fase terminal de uma doença muito grave ou devastadora, você persistirá neste estado de alegria da criança interior. É assim que você vai estar no paraíso branco, não é? Parece que já nos avisaram que foi tempo suficiente. Irmã, obrigado. E eu lhe agradeço. Mais alguma coisa? Irmã, sim, é uma experiência de vida. Obrigado. Irmã, às vezes, em estados meditativos, já não sinto o meu corpo.
É como se não estivesse mais ali. Eu tenho a sensação de que vou voar para longe. Eu me torno leve, leve, leve. É como se eu estivesse subindo. É como se o meu corpo se levantasse e quisesse voar para longe, e eu não sinto as partes do meu corpo. É como se a fisicalidade tivesse desaparecido. Exatamente. Irmã, o que é isso? Estes são os preparativos para o paraíso branco coletivo, muito simplesmente, para cada um de vocês. Irmã, obrigado, aqui vamos nós. Ipaame, outros e eu, nós lhe dissemos que você estava no evento do tempo zero. Você vê em todos os lugares ao seu redor. Ninguém será capaz de ignorar na sua vivência pessoal, e também no palco do teatro coletivo, se é que posso assim dizer, você está nele. A ativação da porta e traduz, como disse Paame, a canção do sim. Não são histórias, é a verdadeira história que realmente e concretamente se desdobra. Você pôde ver a atividade dos elementos em todo o planeta. Você pôde ver que todas as experiências, sem exceção, que você descreveu nos testemunhos ou perguntas, contribuem para o quê? Para fazer você desaparecer da aparência, do sonho da criação, para acordar definitivamente neste momento, para colocar um fim, sem qualquer vontade, na forma, na história. Todos vocês irão viver isto, e tudo o que descreveram nesta manhã é exatamente isto. E quando eu digo que vai ficar mais forte durante este novembro negro, é a verdade. Alguns vão sentir frio, outros irão se esbarrar uns nos outros, outros o desmaio, e outros a impressão de voar para longe e desaparecer nesta leveza, quando não há mais corpo, e de fato, é a junção do paraíso branco e do absoluto. Isto é o que foi chamado e explicado há muitos anos atrás, como a morada suprema da paz, Shanti Nilaya. É assim que você vai estar, como Bidi disse na época, Satchitananda, na pura felicidade. O que você representa no seu personagem, sua vida, seus afetos, seus apegos, quando você vive a felicidade total? Nada, nada mais. Como já foi dito, é uma espécie de desfocagem, de descristianização. Mesmo se passar pela cristalização, como uma doença, um câncer ou um derrame, ou qualquer doença que apareça, a finalidade é sempre a mesma. Portanto, não pense mais em termos de causalidade. Mesmo que às vezes você tenha que se reajustar, se preferir, ou seja, acolha ainda mais, atravesse mais, quaisquer que sejam as palavras que você use, mas é sempre isso que o leva ao aplauso final e o lembrete aos atores de cumprimentar. https://apoteose.livre/blog/2019 11 06 Ivanov Parti 3 novembro 2019 Tunísia /transcrição do áudio equipe Agape tradução Francisca dos Reis